O Apex Pod desembarcou na cidade maravilhosa. Estamos no Rio de Janeiro. Sente só esse visual. A gente está aqui curtindo a terceira edição do Web Summit Rio. Só que agora o Apex Pod está em um formato diferente, ele está em movimento. E aí, bora acompanhar com a gente? Olá, eu sou Arão Prado, esse é o Apex Pod. Que legal ter você aqui com a gente. Você já ouviu o podcast da Apex Brasil? Somos o Apex Pod, tem lá a primeira temporada, a segunda temporada, mas esse é diferente. A gente está aqui no Web Summit Rio, no Rio de Janeiro, terceira edição do evento, um dos maiores eventos de tecnologia e startups do mundo. E a gente vai falar disso, vai falar de inovação, de tecnologia, de startup. E claro, somos a Apex Brasil, vamos falar de internacionalização, como levar toda essa inovação feita no Brasil para o mundo inteiro. Então vem com a gente, vem conferir muito dessa jornada que está só começando nesse Apex Pod diferente, um Apex Pod em movimento. Oi, eu sou a Duda e a gente está aqui no Apex Pod em movimento, diretamente do coração do Web Summit Rio 2025, para falar de ideias que transformam e conexões que vão te inspirar. E aqui, é claro, a gente abre os trabalhos, faz a nossa primeira conversa do Apex Pod em movimento, recebendo dois convidados super especiais do dia. Você quer apresentar os convidados? Com toda absoluta certeza. Olha só, aqui do meu lado está o Arthur Pereira. Ele é vice-presidente do Web Summit e Country Manager no Brasil e Portugal, é isso? É verdade. Prazer, muito obrigada por estar aqui. E ao nosso outro lado está Paula Quitaia, que é coordenadora de novos negócios da Apex Brasil. Obrigada por estar aqui, Paula. Muito obrigado. Bora lá começar a nossa conversa sobre inovação. Vamos começar a nossa conversa sobre inovação, mas aproveitar a presença aqui do vice-presidente para falar a respeito do Web Summit. Fala um pouco desse evento incrível para a gente, qual é a proposta, lá no começo, volta atrás aí, qual é a proposta que vocês tiveram, o que estava na cabeça de vocês quando surgiu o Web Summit e imaginavam que ia se tornar esse monstro que é hoje, um dos grandes eventos, se não o maior evento de tecnologia do mundo. O Web Summit nasce em 2009, na Irlanda, em Dublin. É fundado pelo Paddy Cosgrave, nosso atual CEO, com um evento de 150 pessoas. 150 o Paddy tinha a ideia de juntar fundadores com pessoas com muita experiência e conhecimento da matéria, juntá-los todos para trocar ideias, trocar experiências, trocar conhecimento. Isto em 2009. O evento foi crescendo na Irlanda. Em 2015, o evento já tinha cerca de 20 mil pessoas. O evento começou na Irlanda mesmo. Na Irlanda, começou mesmo na Irlanda, na cidade de Dublin. 150 pessoas em 2009, em outubro de 2009. O evento foi crescendo, ganhando muita notoriedade. Muitas startups começaram a ver o valor que tinha participar no Web Summit em Dublin. As empresas tecnológicas começaram a ver muito valor em estar perto das startups, porque elas realmente causam uma disrupção, como todos sabemos. São elas o futuro da nossa sociedade, das economias. E em 2016 muda-se para Lisboa, para Portugal. Começou a crescer e crescer ainda mais. Hoje em dia é um evento gigante em Portugal. Chegou e ficou, né? Porque Chegou Portugal, e ficou. O Web Summit está muito relacionado a Portugal, né? Está, sim senhor. Chegou, ficou. O país gostou imenso de ter este evento, mega evento de tecnologia. Os governos e as cidades aproveitaram o facto de o mundo, na realidade, falar todo sobre tecnologia durante a Web Summit e começou a existir um movimento muito forte na área das startups em Portugal, na área da legislação para as startups, apoio às startups. Portugal e Lisboa tornou-se um hub tecnológico na Europa e depois, em 2022, começaram conversas para uma expansão para a América Latina. Nós já tínhamos, entretanto, um evento no Canadá, em Toronto. Depois começam as conversas para uma expansão para a América Latina. E estamos agora aqui no Brasil, na terceira edição. Por que o Brasil foi o escolhido para sediar aqui o Web Summit? Foi o Rio de Janeiro. O Brasil é uma porta de entrada para a América Latina. É uma porta de entrada para a América Latina. Muitas cidades competiram para ficar com o Web Summit aqui. O Rio de Janeiro pelo talento, pelas universidades, pelo ecossistema e pela visão do prefeito Eduardo Paes, convenceu o Paddy
que este era o melhor local. E cá estivemos durante agora até 3 anos e anunciámos ontem, com grande alegria, ficarmos aqui até 2030 na cidade maravilhosa, na cidade do Rio de Não é Janeiro. sacrifício para ninguém, né? Não é, julgo que não é sacrifício para ninguém, aliás, basta ver o que aqui se passa esta semana, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no Web Summit Rio. Estão milhares e milhares de pessoas, temos 1.400 startups. Então, até 2030. Essa Até informação 2030. é nova, né? Diga. Essa informação é nova. De ontem à noite. De ontem à Olha noite. só. Foi Informação anunciado. exclusiva. Olha para a câmera do Dedé em primeira mão. Vai lá, vai. Anunciado ontem à noite. Isso. Agora, Paula, me fala, você já tinha vindo aqui para o Web Summit? Não, nunca. Primeira vez que eu estou no Web Summit, por incrível que pareça. Que Trabalhando com inovação e com startup há tanto tempo, mas primeira vez que eu estou no Web Summit. Sempre a equipe trabalhando. Mas você contava pra gente ontem que você tem uma história Sim, no Web Summit. sim. E a Paula já está há 18 anos na Apex Brasil. Agora em julho, com Né? muito. Eu queria que você contasse essa história que você estava contando em off pro Arthur aqui pra gente. Eu queria que você contasse para quem está vendo a gente. Então, a Apex Brasil trabalha com startup já há vários anos, trabalha com tecnologia desde o começo da Apex, a gente já trabalha com tecnologia. Em 2013, a Apex abriu um escritório em São Francisco, então assim, foi um marco também da agência de promover startup, né? Ou seja, aquela empresa de tecnologia que está ali crescendo, que tem uma solução escalável, que está buscando mercados internacionais para crescer. Em 2019, logo depois do Web Summit começar a atuar no Rio, Portugal era um dos destinos principais, ainda é um dos destinos principais para empresas brasileiras de tecnologia, para startups brasileiras. Que massa! Então, em 2019, lá naquela época ainda pequenininho, a gente levou ainda 30 startups na delegação. Levamos para o Summit em Lisboa e foi só o começo de uma Hoje são parceria. 123. Exatamente. Isso aqui, mas ano passado, em Lisboa, a gente estava com uma delegação de mais de 400 empresas, foi o maior pavilhão do Brasil. Então, assim, é uma história só de ascensão e crescimento aí dessa parceria com a Summit. Legal, que coisa bacana. E por falar em ascensão, assim, eu queria que a gente trouxesse para a conversa o que é que vocês enxergam sobre o ecossistema de inovação brasileiro. Vocês poderiam nos correr sobre isso para gente? O ecossistema de inovação brasileira é simplesmente fantástico. Aliás, basta percorrer aqui os pavilhões do Rio Centro, na Web Summit Rio, e começar a falar com as startups que cá estão. Nós temos 1.400 startups este ano. No ano passado tivemos 850 brasileiras, este ano temos 1.130 brasileiros. Portanto, há aqui uma força muito grande das startups em marcar presença neste evento. Basta falar com as startups para perceber o potencial que muitas delas têm. É uma coisa incrível. Nós, no ano passado, tivemos 46 startups brasileiras que nos 12 meses após o evento do ano passado levantaram 106 milhões de dólares. Dá 2,3 milhões de dólares por startup. É muito. Ou seja, as startups brasileiras são fantásticas, criam produtos e serviços fantásticos, levantam fundos e são cada vez mais. E o que é que vocês acham que diferencia o Brasil dos outros países nesse cenário? Assim? Eu vejo 3 pontos assim, importantes para a gente falar sobre o ecossistema brasileiro. Um é o tamanho do território brasileiro. A gente tem uma geografia que propicia vários mercados no único mercado. Então, o território dá uma diversidade muito grande para a gente. O tamanho da população e mercado consumidor. Então, nesse território com essa população, você tem todo tipo de necessidade, todo tipo de problema de negócio a ser resolvido. Então, você pode ter criação de fintech, de saúde, de banco, né, de educação, tem muito a ser resolvido. Então, é um ecossistema muito importante. Essa diversidade, ela está sendo bem explorada, porque a gente percebe que está havendo sim uma descentralização, Perfeito. né, chegando no Norte, no Nordeste, trazendo startups de outras regiões do Brasil. Mas você fez um pequeno histórico para a gente, porque durante muito tempo se concentrou na região Sul e Sudeste a questão das startups. Né? Essa descentralização, em que pé ela está e a Apex está atuando nisso? Tá. A Apex atua nessa frente, mas você tem um começo aí por uma concentração tradicional entre o Sul e o Sudeste. Você começa com os principais Sul e Sudeste, mas a inovação ela vai crescendo e tem uma característica também do mercado brasileiro que o pessoal fala de tríplice hélice. Então aqui você tem governo atuando,
você tem iniciativa privada atuando e tem universidades atuando. Sim. Então, hoje no Brasil fala-se mais de 60 parques tecnológicos em atuação e com planos de chegar a mais de 100. Mas isso significa que todo o território de norte a sul eu tenho um parque, e quando eu tenho um parque, eu tenho um ecossistema em torno daquele parque, eu tenho uma universidade, eu tenho uma aceleradora, uma incubadora de empresa, uma empresa fazendo capital anjo, investindo. Então você começa a criar um ecossistema cada vez mais denso, que possibilita essa desconcentração do território. Então a gente tem plataformas e parques literalmente de norte a sul do Brasil, com todo tipo de inovação. Alguns focados em aeroespacial, defesa, outros focados em saúde, outros focados em solução de negócio, mas você tem essa diversidade, e é por isso que a gente olha aqui para o Web Summit e vê a riqueza que tem cultural, geográfica e tecnológica no Brasil. O Brasil é um país de empreendedores. Eu acho que isso todos nós concordamos com esta ideia. Hoje em dia, a facilidade com que um empreendedor pega na inteligência artificial, os custos hoje em dia tecnológicos baixaram significativamente. Com a inteligência artificial, lançaram um produto novo, um serviço novo, o custo é muito inferior ao que era há 10 anos atrás. Sim. O nosso CEO, o Paddy, aliás, tem dito e várias vezes que é curioso ver que, apesar do capital investido em startups ter vindo a cair, o número de startups que têm participado na Web Summit, seja aqui no Rio, este ano mais 30 e tal % do que no ano passado, seja em Lisboa, que tivemos quase 3 mil, tem vindo a subir constantemente. Se pensarmos nisto, parece não fazer sentido. Mas se pensarmos que a inteligência artificial, os custos de programação, os custos do software, como têm todos vindo a cair, ser um empreendedor e lançar uma empresa está muito mais simples, é mais fácil hoje em dia, porque os custos são muito inferiores do que eram no passado. Uma pergunta que não está nem aqui, não tem nada a ver, mas eu acho muito interessante. No momento em que está todo mundo se questionando, pensando em futuro, o que vai ser, que a inteligência artificial chega e está deixando todo mundo com muito medo, né? Muita gente olha com muito medo para a inteligência artificial. Seria leviano dizer que talvez nesse ecossistema estejam as soluções, estejam os caminhos que o futuro vai tomar? Quando a gente bota o futuro, estamos aqui numa feira de tecnologia, inovação, olhando para o futuro, não é só discurso. Na prática, isso já está acontecendo? É por aí o caminho? Nós acreditamos que é. Nós, quando temos aqui as grandes empresas tecnológicas, seja a Google, a Microsoft, Salesforce, outras tantas, que estão a apostar muito na inteligência artificial, e juntamos com as startups que aqui estão, que também estão a trabalhar muito na inteligência artificial, as conversas são certamente sobre qual vai ser o futuro da IA, que papel é que vai desempenhar, que problemas é que pode vir a ter, estamos com demasiado medo ou não, e esta é a plataforma ideal para onde isso deve ser tudo discutido. Aliás, muitos governantes também estão aqui, delegações internacionais, porque também querem dar os seus contributos, porque no final do dia todos queremos inteligência artificial, sim, mas ninguém quer trabalhar com inteligência artificial com medo e queremos é que nos venha ajudar no futuro. Sabemos todos que isso vai acontecer. Mas essas discussões vão todas acontecer aqui de certeza absoluta. De certeza absoluta. Esta é uma plataforma aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos da América e no Canadá, neste caso, na Ásia. É uma plataforma ideal para todos falarem sobre o tema e virem com soluções para cima da mesa. Mas as startups claramente são o futuro. As startups são o futuro. Bacana. A gente tem tempo ainda? Tem, a gente ainda tem um tempinho. Você quer perguntar para a Paula? Quero. Então vai lá. Paula, eu queria que tu explicasse pra gente assim, qual que é a importância da Apex estar participando desses eventos relacionados à tecnologia e inovação e o que é que tem sido feito nesses eventos. Como eu falei, né, o histórico da Apex com a promoção dos negócios tecnológicos já tem aí longa data. E o que é importante é que estar em eventos como esse, a gente está levando as empresas brasileiras para fazerem negócios internacionais, porque aqui a gente tem, mesmo sendo no Brasil, a gente tem investidores, startups e plataformas do mundo inteiro participando aqui no Rio. Sim. Então isso funciona como uma vitrine, tanto para as empresas de forma individual, cada vitrine cada empresa tem a sua oportunidade de se expor na feira, mas também é uma grande vitrine para o Brasil como um todo, mostrando esse ecossistema. Às vezes alguém que chegou aqui pela primeira vez no Web Summit não tinha ideia que o Brasil tinha essa pujança toda em tecnologia e inovação. Então a Apex ajuda empresas individualmente e também nesse posicionamento da imagem do Brasil, levando troca de conhecimento, levando tecnologia para fora, gerando negócio e ajudando aí na construção de uma imagem brasileira muito positiva.
Eu acho que o trabalho que a Apex faz, quando no ano passado levaram mais de 400 startups ao Brasil, se pensarmos, em primeiro lugar, o trabalho que isso dá muito trabalho. Mas em segundo lugar, a oportunidade que a Apex está a dar às startups brasileiras de irem à Europa, neste caso a Portugal, a Lisboa, a um evento, a um mega evento, considerado um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, se calhar o maior, onde estão investidores de todo o mundo inteiro, estão as maiores empresas, tal e qual como aqui, as oportunidades que isto cria. É uma coisa, by the way, Sim. houve uma startup brasileira que já ganhou a competição do pitch em Portugal. Sim. Em Portugal. O ano passado. Ou seja, eu acho que não preciso dizer mais nada. Eu acho que não preciso dizer mais. Olha, agora eu queria que vocês dessem uma mensagem para quem está começando, assim, qual o diferencial que essas empresas têm para o cenário global? Você pode olhar aqui para a câmera e falar para ele? Primeiras senhoras. Vamos lá, fala ali para o pessoal, Paula. Tá, nesse histórico todo, né, trabalhando com startup e inovação, acho que a grande mensagem é não desistir. Às vezes o mercado muda, a solução que você está buscando ainda não encontrou o cliente certo, mas às vezes o cliente certo não está no Brasil, pode estar no exterior e você pode contar com a Apex Brasil para achar o seu cliente no mercado internacional. Eu diria o seguinte, o produto ou o serviço que vão desenvolver tem que resolver um problema. Fazer igual ao que os outros já fizeram não é bem a solução. Segundo, apostar global. Não olhar apenas para o mercado interno. Sei que o Brasil é um mercado gigantesco, mas pensem para o mundo. O mundo abre portas incríveis e são vocês que têm o futuro de todos nós nas mãos. Muito, muito bacana. Os dois recados aqui, é claro, mas no final desse do Arthur, entra no métier da Paula, né? Porque quando você cria uma startup, você não pensa, vou exportar, você cria uma startup. Agora, a Apex é que vai te ajudar, quando você já tiver com sua startup criada, a pensar qual mercado, é possível. Muita gente duvida ainda da questão da exportação e eu acredito que nesse, me corrija se eu estiver errado, Paula, e também o Arthur, acredito que tem toda uma peculiaridade da exportação nesse setor das startups, né? Sim. É diferente da exportação como você está acostumado aqui no Brasil, do faturar, soja, mais blá. É diferente. É diferente, a gente está falando essencialmente de exportação de serviço. O que é bacana na exportação de serviço é que não necessariamente você tem uma movimentação física de mercadoria associada à tecnologia. Às vezes você tem um device, né, algo físico que está associado na exportação. Mas hoje uma startup que nasce no Brasil, ela pode oferecer um software como o SaaS, o cliente dela pode fazer um download em qualquer lugar do mundo e ela está tendo a receita dela em dólares aqui no Brasil a partir dessas plataformas. Então, assim, conta com o apoio da Apex que a gente orienta o caminho. Posso te confessar uma coisa? Pode. Eu tô perdidíssimo no tempo. Olha, eu não sei se é pra acabar, se não é, eu não vi plaquinha, não vi nada. Infelizmente, nós chegamos ao fim da nossa conversa. Sabia que você ia me salvar nessa, você tá sempre ligado. Boa, vai. Esse foi o nosso primeiro episódio falando sobre o Brasil no Centro da Inovação e Tecnologia. Vamos agradecer aqui os nossos convidados. Obrigado. Arthur, obrigado pelo seu tempo, pela sua obrigado. presença. A Paula também. Obrigada a você, Arão, por estar comigo nessa conversa. Muito obrigado. Estamos só começando, se liga, porque o Apex Pod agora está em movimento e a gente volta. Olha, o nosso Apex Pod vai ter um quadro muito bacana. Eu vou apresentar ele para vocês agora. Mas antes, uma reclamação com a turminha aqui. Quer dizer que a estreia do nosso quadro, quem está passeando por aí é a Duda Lima. E eu quero passear também, viu? Quero passear também. Mas olha, a partir de agora, se liguem porque Duda Lima vem aí direto do pavilhão. Então, Arão, mas calma. Antes de apresentar o pavilhão, eu vim aqui fora para mostrar ao pessoal a dimensão desse evento. E aí, bora dar uma passeada comigo? Aqui é onde as 123 empresas da nossa delegação vão traçar suas ideias inovadoras, conversar com investidores do mundo inteiro. Arão, agora eu te encontro lá no estúdio, hein? Espera aí que eu já chego.
Cheguei aqui, estava lá, direto do pavilhão e agora direto do nosso aquário para continuar a conversa com duas pessoas muito bacanas. Arão, apresenta pra gente quem são essas pessoas com que a gente vai conversar. Primeiro falar que você é muito rápida, né? Foi bem rapidinho. Deu uma conferida na fila do almoço? Ligeira no gatilho, conferi, tava grande, tava complicado. Então vamos conversar sem pressa aqui, né? Bora! Que bom então, porque a gente está recebendo dois convidados muito especiais. A gente vai conversar com o Paulo Pupin. Eu adoro, sabe, esses nomes grandões, assim, o Paulo Pupin, ele é coordenador de inovação, ele ajudou a gente e ficou coordenador de inovação de startup do Sebrae, era bem maior, mas ele deu uma força. O Paulo, a gente já começa a agradecer de cara, coordenador de inovação de startup do Sebrae. Vamos conversar também com o Caio, que não está tão bem, né, ontem não foi legal, o Caio que é corintiano, mas está aqui, de boa, trabalhando, numa boa, e ele é analista de relacionamento com stakeholders da Softex. Gente, primeiro, muito obrigado pela presença dos dois. Obrigada pela participação. Valeu demais. Vamos falar sobre inovação e internacionalização? Bora. Eu queria que, primeiramente, Pupin, você pode se apresentar para o pessoal que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente através do YouTube? Claro, meu nome é Paulo Pupin, Zandonade, tem esse nome ainda também. Paulo Pupin Zandonade. Eu Nome tinha um professor importante. que falava que era nome de gnomo, então se você falar 3 vezes, pode ser que eu apareça na sua frente. Isso Cuidado. aí, isso aí. Mas bom. eu trabalho hoje com o Sebrae focado na área de inovação. E a área de inovação a gente pode pensar para negócios tradicionais, lá dentro, né? Para deep techs ou para startups. Eu estou nessa terceira vertente, onde a gente trabalha programas intensivos para startups. Tanto numa parte, acho que de urgência da startup, né? O empresário está ali, precisa, né, melhorar o fluxo de caixa, quanto às vezes alguns programas que têm um viés mais de sistematizar uma prática e asfaltar um ecossistema bom para que as startups se aproveitem dele e aí elas sim possam ter mais autonomia para alçar voos bastante grandes. Agora, Paulo, 20 mil startups o Brasil tem, são os números os últimos, Isso. e 57% dessas startups estão começando. A primeira pergunta que eu te faço é com relação ao apoio do Sebrae. O que é que ele oferece hoje para essas startups, esse número tão expressivo, 57% das startups que estão iniciando, que estão no princípio? Boa, Arão. A gente trabalha no Sebrae Startups em todos os níveis de maturidade. Então, aqueles estão em ideação, até validação, tração, crescimento em escala. E essas que estão no começo, talvez sejam elas, esse começo onde eles mais procuram a gente. Porque é muito raro você encontrar uma entidade ou um investidor ou alguma coisa assim que queira numa coisa tão arriscada. Elas no começo têm muito da ideia, muito pouco, nenhum fluxo de caixa. Então é ali onde a gente atua e eu acho que o nosso papel é por ali. A gente começa desde lá das universidades. Então a gente já tem alguns programas de ideação dentro das universidades, porque ali tem um público muito bom para a gente, onde normalmente um conhecimento muito alto dentro desses universitários e uma baixíssima responsabilidade. Claro que não são todos, mas normalmente é assim, né? Não tem filho para criar, não tem uma casa para tomar, não é o arrimo da família. Então ali é bom para a gente fazer com que ele erre rápido e conserte rápido. E aí quando a gente passa... O erro já está previsto, né? Total, startups, assim, claro, bom, imagino que tem alguma startup no mundo que deve ter passado por isso com mais tranquilidade, mas o normal é você errar e errar bastante. E é por isso que a gente quer estar nessa fase junto desse público. Depois a gente passa ali, quando ele faz a ideação, ainda está no começo, mas a validação do negócio. Ou seja, será que aquilo que eu pensei, será que aquilo que eu matutei aqui, que vai servir de problema, eu resolvo de fato o problema de alguém e alguém quer pagar isso? E isso é muito trabalhado em nível estadual. Então, nos 27 estados hoje, o Sebrae tem atuação com startups e essa parte da validação é muito no nível estadual. Requer muito relacionamento, requer prestar muita atenção na startup. Então, todos os 27 estados participam de programas de aceleração ou de pré-aceleração nessas duas etapas. E tem que ser rápido também, né? Pensou ali na ideia, a gente tem que colocar em prática? Perfeito. Quanto maior o contato com o cliente, mais rápido desenrola a ideia dela. Porque o normal, quando está na ideação, no começo, talvez esse seja um dos principais trabalhos nossos, é fazer com que o empreendedor se apaixone
pelo problema que ele quer resolver e não pela solução dele. Porque o comum é, eu rabisco aqui minha startup e falo, isso é genial, eu sou um gênio, isso aqui... Um gênio incompreendido. Isso aqui vai mudar o mundo, eu não tenho dúvida. Quem não está investindo em mim é porque não entende nada. E aí ele se apaixona por aquela solução. Quando ele vai botar a solução na rua, nem sempre ele resolve o problema de alguém ou tem alguém disposto a pagar. Então ele tem que remodelar todo o modelo de negócio. Que ele vai ter dificuldade para botar em prática antes de botar na rua, né? Perfeito. Da ideia para execução tem um... Então, quanto mais cedo ele der essa cara a tapa na rua, mais cedo ele percebe o erro e mais cedo ele consegue corrigir a rota. Corrigir a rota no começo, você se livrando dessa vaidade, do ego, né, da solução que você criou, Sim. Tende a ser mais rápido, tende a ser mais fácil do que você quando já está ali com seus primeiros clientes, faturando e etc. Agora a gente tem um programa também muito legal para falar sobre, que é o IT Plus, que a gente vai conversar IT com... Plus, né? Exato. Eu também achei importante, né? Mais bonito ainda quando fala Brasil IT Plus. Brasil IT Plus. A gente vai conversar então com o Caio, não é isso? O Caio... O Caio nessa conversa, porque o Caio, ele é analista de relacionamento com stakeholders do Brasil IT Plus. Isso. Da Softex, não é, Caio? Exatamente. Você pode se apresentar então um pouco para o pessoal que está ouvindo a gente, explicar o que é a Softex e esse IT Plus aí? Legal, bacana. Pessoal, bom, primeiro agradecer o convite para estar aqui com vocês, bate-papo. A gente agradece também. Começando hoje, super empolgado com tudo que está vindo por aí. Bom, meu nome é Caio, meu nome não é tão difícil quanto o do Cubi, mas eu Caio Bastos. Mas tem no cargo, tem dificuldade de ir no cargo, o cargo é mais difícil. Tem o Silva no meio do caminho, mas enfim, tá tudo Dá certo. para dizer que é meu primo já, então. Caio, eu sou primo seu e do Ricardo, né? Enfim, a gente... Hoje eu estou aqui como analista de relacionamento com os stakeholders do Brasil IT Plus. Esse é um nome muito bonito para basicamente dizer o seguinte: eu sou o cara dentro do Brasil IT Plus, daqui a pouco eu vou dizer o que é, que conversa com as pessoas, conversa com todos os atores-chave do projeto, seja com as startups, seja com as empresas, seja com as CCPs, seja com o governo, seja com eventuais patrocinadores, com outros governos, com o governo de fora, com agências de fomento. Enfim, eu sou essa pessoa que dentro do time fica responsável por fazer essa articulação de todos esses atores para dentro para que a gente consiga entregar de fato um programa bastante significativo e robusto para quem está dentro dele. Bom, e o que é o Brasil IT Plus? O que é a Softex para começar e como é que chega o Brasil IT Plus nesse caminho? Explica. A Softex ela é uma organização sem fins lucrativos Tá. já há 28 anos implementa ações, é hoje a principal implementadora de políticas públicas voltadas para TICs, né, tecnologia da informação e comunicação no Brasil. A gente tem um relacionamento muito próximo com o MCTI, com outros órgãos de governo. A Apex Brasil é um parceiraço nosso já de longa data, tem 20 anos que a gente tem um projeto. O projeto Brasil IT Plus efetivamente está completando 20 anos. Um ótimo relacionamento, então, né? O Brasil IT Plus é essa parceria da Apex com a Softex, né? Isso. A Softex ela começou lá em 93 como... O Softex é nada mais nada menos do que um nome curto para Associação para a Promoção e Excelência do Software Brasileiro no Exterior. Então lá em 93, a gente estava no início da internet ainda no Brasil também, o governo federal entendeu que precisava fazer um projeto para promover o software brasileiro no exterior, daí vem Softex. Então o DNA de internacionalização, o DNA de levar as empresas, as startups, naquela época não eram necessariamente chamadas assim no Brasil, Sim. mas aquelas estavam começando e queriam conquistar novos mercados. O programa Softex era um programa do governo na época e depois se tornou uma entidade privada com relacionamento com o governo. Em 2005, a Apex Brasil criou o Brasil IT Plus, que é um projeto setorial para o setor de tecnologia da informação, que o principal ponto dele, o objetivo final dele é impulsionar, apoiar a internacionalização de empresas de software TI brasileiros. E agora, no último convênio que a gente assinou, que agora está indo em 2025 e 2026, nós temos 2 novos públicos do projeto. As instituições de ciência e tecnologia brasileiras, elas passam também a ter acesso ao serviço de internacionalização que o projeto Brasil IT Plus oferece. Certo. E as startups, em early stage, em estágios iniciais, elas fazem parte também do projeto. A gente quer aí, junto com o Sebrae, junto com a Apex, junto com todos os outros stakeholders,
colocar essa mentalidade global nas startups que estão iniciando. Para que elas entendam que ter esse mindset global, nascer global, por que não já começar a pensar nas suas soluções de uma maneira que você consiga vender para toda a América Latina, para a América do Norte, para a Ásia, enfim. O mundo de hoje, ele mais do que nunca, talvez, requer que a gente tenha esse pensamento. Perfeito. Esse público mudou, esse público de atuação de vocês foi de 93 para cá. Em que consiste a atuação mesmo do projeto, a parceria? E quais são os frutos que você já pode falar para a gente desse projeto? Legal. O público ele vem mudando, a gente está falando aí, são 28 anos, né? Naquele momento, lá no início da operação ainda, a Softex ela lidava com empresas de software que estavam criando seus softwares e que precisavam levar isso para fora do Brasil em algum momento. E aí você tem Lotus, Stefanini, Matera, C&T, várias dessas empresas que lá atrás usufruíram de alguns benefícios que a gente entregou para eles naquele momento. Depois, com o tempo, a gente vem trazendo um ecossistema diferente, né? As empresas de TI, as startups começam a aparecer. Em 2012, 2013, a gente começou a ter uma série de startups e todos os projetos que a Softex veio fazendo, ela vinha colocando o mindset de internacionalização dele. Então, você começa lá com TI de impacto, depois com Startup Brasil, ser inovador, inteligência e ao quadrado em CTI, todos eles trazendo essa necessidade das empresas começarem a trabalhar essa internacionalização. E eu queria perguntar para vocês dois, assim, para a gente trazer essa discussão. O que é que vocês acham? Quais são os principais desafios para quem está começando nesse cenário de inovação aqui no Brasil? Boa. Falando especificamente de startup, eu acho que, vamos lá, antes de falar de startup, se você quer inovar, eu acho que o primeiro rolo que você tem que resolver é não pensar em inovação. Pensa na necessidade do seu cliente. Já falou do ego, né? Oi? Você já falou do ego, é um dos desafios. Perfeito. Mas acho que antes é ver o que seu cliente de fato está precisando. Eu brinco que você ir para o mundo da inovação sem saber o que você precisa mudar é tipo ir no supermercado com muita fome. Você vai olhar aquele vinho e vai falar, sempre precisei. Né? aquele queijo que você fala, hoje é dia prima, eu tenho que comer um queijo. Olha, eu sou assim demais. Então, e isso, a inovação é muito encantadora, ela é muito legal. Você passeia por uma feira como essa, você vê soluções incríveis. Agora, se você não souber se é venda o seu problema, ou se é uma eficiência de algum processo, Então, para mim, esse é o principal desafio. Você ter muita clareza aonde você precisa e aonde você deve inovar. Porque senão, assim como no supermercado, você vai gastar uma grana pesada em muita coisa que você não precisa. Pegando o gancho disso daí, acho que os problemas são corriqueires, né? Captação, gestão de talentos, enfim, a gente tem hoje o mundo globalizado, você tem uma fuga de talentos, então muitas vezes é difícil para a startup brasileira manter um cara aqui pagando em real e às vezes tem um cara em euro pagando em dólar, então esses problemas já são conhecidos e todo mundo sabe como trabalhar. Mas um pouco do que o Paulo trouxe no Brasil Plus a gente tem uma série de eventos e de emissões internacionais. E às vezes a startup, por exemplo, ela quer todos. Mas por quê? Você tem que saber para onde você vai. Então, no nosso caso, das startups, quando a gente está falando de internacionalização, um dos pontos é mostrar para ela para onde ela tem que ir. A gente tem dentro do projeto, por exemplo, na nossa jornada, uma coisa que a gente chama de roadmap de internacionalização. Que a gente entrega para as empresas, para as startups. Lá dentro tem uma série de ações que a gente recomenda de acordo com o seu diagnóstico de maturidade. Traçar uma estratégia, né? Se você... É uma decisão sua seguir ou não aquele roadmap. Mas a gente está entendendo que se você está no modelo, se você ainda está muito no início, a gente recomenda que você siga aquilo que a gente está falando. Olha, a gente já passou por isso, a gente já pegou as informações, a gente recomenda que você faça esse caminho antes. Então, um pouco do que o Paulo falou, você vai no supermercado com fome, você vai acabar gastando mais do que deveria. Uma startup, uma das coisas que uma startup não pode é gastar mais do que ela deve, porque o fluxo de caixa dela é muitas vezes zerado, né? Quase inexistente, Olha, eu queria colocar algumas questões agora. A gente tem tempo aqui, infelizmente, né? A direção está sempre aqui, ainda não conseguiu a plaquinha ainda ali não. Mas,
sabendo que a gente tem tempo, eu queria fazer uma pergunta gigante, 3 em 1 e bem confusa. Então vamos ver se a gente consegue, vocês conseguem me elucidar. Coisa Bora, boa. a gente vai se ajudando. O primeiro das parcerias. A gente tem aqui 2 grandes parceiros da Apex Brasil, tanto o Sebrae quanto a Softex. Eu queria que vocês falassem a importância dessas parcerias, da junção desses mecanismos para apoiar essas startups. E já queria que vocês aproveitassem e falassem do perfil atual dessas startups. Quem está se destacando? Qual é o tipo de startup está se destacando nesse momento que vocês estão trabalhando, estão vendo de perto? E como funciona essa internacionalização das hein? startups, né? Vamos lá, pergunta nichada. Eu acho que é um papel da Apex interessante, né? Porque o Sebrae, por exemplo, tem uma expertise enorme com startups. Perfeito. A Softex também trabalha com isso há muito tempo. A Apex entra com essa visão da internacionalização, da exportação, enfim. Nesse caldo todo aí, comentem, meus amigos. De verdade, eu acho incrível, não é porque eu tô aqui falando num programa da Apex, não. Porque eu acho que, assim como eu falei de vaidade do empreendedor, o ecossistema tem que funcionar assim. Então, cada um saber as suas potencialidades. Cara, o Sebrae está em todos os estados. Uma base hoje de 19 mil startups na nossa mão. Perfeito. Com informações incríveis. E aí a gente tem do outro lado a Apex, que nasceu para internacionalizar negócios, mostrar esse talento, essa tecnologia brasileira. Por que eu, Sebrae, vou me meter a sair desbravando o mundo se vocês fazem e fazem bem? Então faz todo sentido juntar as duas coisas e, tudo bem, vou descobrir quem são as startups, aonde estão as startups, seja para o mercado que for, se for no Oriente Médio, se for na Ásia, se for na América do Norte, vocês apontam isso para a gente entendi qual é o mercado, entendi o requisito da startup, vamos buscar essas startups. Selecionamos, treinamos junto com vocês, então eu acho isso brilhante dentro do ecossistema e eu não sei dizer de quanto tempo a gente faz isso com tanta sintonia, mas tem pelo menos uns 5 anos que eu trabalho com startups e a gente atua assim, eu não sei se tem mais histórico que isso, eu acho que tem. Mas eu acho incrível, os frutos que a gente consegue colher nesse cada um jogando conforme a sua habilidade, eu acho que pode mostrar pela feira o que a gente está mostrando aqui. Só nesse evento aqui, por exemplo, são 123 empresas trazidas para o Sebrae. Essa parceria Sebrae e Apex. Isso, pelo Sebrae Nacional. A gente não está falando dos Sebrae estaduais ainda, que também trouxeram empreendedores também. Então, assim, eu acho que é uma relação ganha-ganha e um uso inteligente do ecossistema. Sobre o perfil dessas empresas, o que eu consigo observar, e aí um pouco com base em dados, um pouco com base em percepção, é que é engraçado como a gente consegue normalmente levar alguma coisa que é problema no Brasil, então muita EdTech com educação, Health Tech com saúde, então eu acho isso bastante curioso, né? Então a gente de fato treina muito aqui com os problemas que a gente tem nesses setores para conseguir levar. Soluções ambientais, meio ambiente. Perfeito, e o outro que eu ia falar é exatamente a bioeconomia. A nossa biodiversidade é gigantesca, visto isso em Nova Amazônia, Nova Cerrado, que são os programas que a gente atua, e isso enche muitos olhos. Eu estava com vocês na Gitex no ano passado, em outubro, e é isso, tinha EdTech, tinha outra coisa que a gente também tem a manha, né? Rede social, né? Somos muito bons, tanto no uso quanto na venda, então isso também acaba sobressaindo, e aspectos da bioeconomia. Tanto para arquitetura, quanto para saúde, quanto para medicina, é incrível. Vou jogar agora a bola pro Caio. E pegando o gancho do que o Paulo está dizendo, eu acho que... Não faz esse link de jogar bola pro Caio, porque ele não tá legal. Futebol, jogar bola. Não faça Vamos esquecer isso, pelo amor de Deus, eu preciso dormir. Mas vamos lá. Falando um pouco desse relacionamento, né, dessas organizações, é muito engraçado quando a gente vai conversar. Eu não sei se o Paulo tem a mesma coisa, só por isso, mas meus amigos não sabem o que eu faço. Toda vez eu me pergunto, o que você faz? E eu começo a falar, parece que eu estou falando de um outro mundo, porque a gente está falando, normalmente a galera costuma falar mal de governo, não sei o que lá. Quando eu falo que o governo tem um projeto para apoiar startups desde o início, como o Sebrae faz, pessoal não acredita. e depois quando eu falo que a gente leva startups, que a gente leva a empresa para outros lugares, que a gente apoia o empreendedor, que a gente contrata consultores externos para ajudar, para pegar na mão, fazer aquele movimento de, vamos conquistar o mercado fora, as pessoas falam, nossa, mas isso acontece, o governo oferece isso, e é impressionante como a gente consegue entender quando as caixinhas começam a funcionar, quando as jornadas começam a ser desenvolvidas, você começa a trazer muito resultado. Então, o Paulo lá trabalhando na parte de, capacitando as startups, colocando elas para desenvolver. Depois, quando ele entender
que as startups podem entrar, por exemplo, ela sai de um programa do startup, do Sebrae Startup, e entra num projeto do Brasil de Plus, que é um projeto da Apex Brasil junto com o Sebrae, ou junto com a Softex, para desenvolver o seu mindset de internacionalização. O resultado disso, obviamente, vai ser positivo, porque ela foi capacitada lá com ele, depois ela na parte do negócio, depois a parte de internacionalização vem com a gente aqui, depois o negócio dela é levar, ela está vendendo no Brasil e ela está vendendo fora do Brasil também, e tudo isso sendo apoiado por organizações como a Apex Brasil. Mas para a gente ir fechando aqui, assim, vocês acham que ela já tem essa maturidade, a maioria das empresas tem essa maturidade de já pensar, eu quero internacionalizar? Não, mas para isso a gente tem o diagnóstico de maturidade internacional, no meu caso aqui, ele deve ter o diagnóstico de maturidade junto com a Apex, inclusive. Mapeamento de público e tudo mais. Total, mas ninguém chega pra gente falando, oi, quero me internacionalizar. Ninguém, absolutamente ninguém. Normalmente é uma demanda que vem, vocês mapeiam isso muito bem, falam, olha, o mercado de Singapura tem um foco assim, assim, assado. Então a gente vai lá, puxa o empreendedor e fala, sabia que Singapura tá de olho em empresa que nem você? Mas como é que eu não tô vendendo direitinho aqui? Mesmo. Então, calma, vamos lá, é possível. Então, tem uma questão de mostrar que é possível, mas também do outro lado do empreendedor tem uma coisa incrível, que é eles doidos para ir, né? Falou que tem dinheiro, então para o empreendedor é relevante, onde tem mercado. E então, eu acho que é por aí que a gente atua. Para a gente entrar já na parte final da nossa conversa, vamos falar de Web Summit? Justo? Vamos falar do Web Summit, né? Estamos aqui, né? Eu queria saber de vocês a importância desse evento para impulsionar a startup e o trabalho de vocês. É um evento gigantesco, né? São esperados 30 mil pessoas. Então, isso para cá é como se fosse a cereja do bolo do trabalho que a gente faz nos respectivos estados. A gente prepara esses caras para estruturarem o negócio para vender. Aqui é a hora que eles têm cliente, investidor, parceiro, tudo junto. Então, saem daqui com negócios já muito bem estruturados para conseguir, no dia seguinte, fazer os contatos e melhorar o fluxo de caixa, que no fim das contas é o que precisa. Eu faço das palavras do Paulo as minhas. Esse evento, ele só corrobora tudo aquilo que a gente vem fazendo enquanto organização, toda essa articulação que é feita para que a gente consiga, de fato, apoiar, impulsionar o crescimento das startups, das empresas de TI, no nosso caso também as ICTs. Isso aqui é um ambiente vivo, é inovação pura, a gente está em contato com a galera que está fazendo realmente, né? O legal de ir nessas feiras é que você vê o negócio acontecendo na sua frente. Então, saber que a gente tem o apoio para fazer isso acontecer, que a startup, que a empresa pode vir aqui e beber dessa fonte é incrível. Perfeito. Gente, então... Mas já? Já. Chegou a hora de finalizar a nossa conversa. A gente conversaria Passa muito mais rapidinho tempo. demais. Olha, agradecer demais Obrigado. o Caio, o Paulo. Gente, muito obrigado mesmo. Por essa Que conversa. legal, né? Essa primeira conversa, esse primeiro programa. Muito legal, Arão. Olha, e você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, essa foi a nossa conversa sobre o Brasil no centro da inovação. E a gente te espera na nossa próxima conversa, no próximo episódio. É isso aí. A gente agradece o Tony, a turma da produção toda, o diretor, a galera da cola. Ficou muito legal, hein? Obrigado. Olha que bonitinho. Ficou bonitinho, bonitinho. Beijão pra vocês. E a gente está aqui no meio dessa inovação toda, no meio dessa transformação, pensando no futuro sempre. Apex Brasil em movimento, o Apex Pod. Cheiro.